Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 3 de janeiro de 2022, primeiro vídeo gravado este ano, apesar de que eu tenho alguns vídeos anteriores que foram gravados já e que estão em edição, mas vão demorar um pouquinho. E hoje eu resolvi abordar um tema que eu devo, mais uma dessas coisas que eu deveria ter feito há muito tempo, né? E iniciando com um pequeno trocadilho em inglês, uma coisa que eu diria assim: "It's the numbers, stupid." É uma expressão comum para você dizer que é uma tal coisa que você tem que prestar atenção, que você está vacilando e não considerar alguma coisa em especial. Só que não dá para traduzir para português, porque estúpido em português é muito mais ofensivo do que stupid em inglês. Na verdade, soaria muito mais como bobinho, alguma coisa assim, até quase carinhosa. Mas basicamente é a ideia de que você não prestando atenção em tal coisa, você está bobeando. E essa é a ideia. Você tem que prestar atenção nos números. Vamos lá. No que nós podemos confiar para formar nossas visões de mundo, nossas opiniões? Nós sabemos que vivemos sob a constante efervescência de informações, muitas das quais são falsas, muitas delas enganosas. Então a gente tem sempre que ter uma certa desconfiança, um certo ceticismo para poder confiar em uma série de informações que nos chegam. Algumas coisas são claramente fraudulentas, outras são duvidosas, imprecisas, e verdadeiramente nenhuma, é absolutamente certa. O que eu costumo apontar é que, além da sua visão de mundo, além das suas preferências, além das suas sensibilidades, as coisas que você decide apoiar, as coisas que você decide endossar, que estão sempre dependendo de uma série de subjetividades, além de tudo isso, essas apostas que a gente faz, existe alguma coisa de mais concreta possível no qual a gente tem que se apoiar no que se refere a grandes informações assim, de massa, né? Não estou falando nesse momento na confiança direta nos sentidos da percepção material do mundo. E no caso, o que você tem de mais fundamental, que você pode se apoiar, são números, ou melhor dizendo, dados estatísticos. O famoso Samuel Clemens, né, vulgo Mark Twain, norte-americano, dizia que existem 3 tipos de mentiras, né, que são as mentiras desgraçadas e as estatísticas. Né? Apesar da ironia, isso não é verdade. A verdade é que as pessoas realmente mentem muito com números. Elas utilizam números de formas enganosas. E daí está a necessidade de você conhecê-los. Porque conhecendo os números reais, diminui muito a possibilidade de você vir a ser enganado. Ainda que os números nunca digam por si só a realidade. Eles têm que ser sempre interpretados, têm que ser sempre contextualizados. Mas nesse caso, isso é um pouco menos grave, porque nós estamos falando já dentro de um contexto mais ou menos estabelecido. A maioria dos temas políticos, econômicos, sociais que a gente discute já tem um contexto dado. E é isso que eu coloco. É muito importante você saber os números básicos. É por isso que eu sempre tive tanto interesse em acompanhar institutos de pesquisa estatística. Eu sempre me apoiei muito no census.gov norte-americano, que traz dados a respeito de todas as questões mundiais. Ou o próprio World Matters, que hoje está muito focado nessa questão do coronavírus, ou o IBGE, ou qualquer instituto de pesquisa global que levante números. E é claro, sempre há uma possibilidade de alguma imprecisão, de algum erro nesses números, mas é o que nós temos de mais próximo de uma realidade concreta. É claro que nós temos que ter sempre algum grau de confiança, porque é perfeitamente possível que aquele instituto de pesquisa em si também esteja mentindo. Mas é aquele caso. Algum salto de fé você tem que dar, porque não lhe é possível estabelecer de forma direta ou conhecer diretamente a quase totalidade dos assuntos relevantes. O que você tem acesso direto é infinitamente pequeno, é um negócio ínfimo. Você tem que dar um voto de confiança de que sim, existe uma história que foi mais ou menos como é contada, que houve essas personalidades históricas, houve esses eventos, podem ter erros, podem ter exageros, podem ter má interpretações, mas não tem cabimento você entrar numa de que nunca existiu Dom Pedro II, nunca existiu Getúlio Vargas, que é tudo uma conspiração. Se você entra nessa, você não tem mais o que fazer. Eu tenho que pressupor que existe um país chamado China, sim, que tem uma história mais ou menos como é contada. Não posso partir de um princípio que tudo que chega a mim é falso, porque nenhuma pessoa pode ter esse grau de desconfiança ao ponto de querer verificar tudo por si próprio. Isso é evidentemente impossível. Então, algum grau de fé você vai ter que ter, de algum grau de confiança.
Isso até mesmo nas coisas mais fundamentais, até mesmo na questão sensorial, lembre-se da questão do solipsismo. O meu vídeo de solipsismo diz que algum tipo de aposta você tem que fazer, de confiar nos seus sentidos, de que há um mundo material, ou de que há um Deus, ou que de há em alguma coisa você tem que confiar. E nós falando nesse nível, você tem que depositar um mínimo de confiança nos números desses institutos básicos de pesquisa que na maioria das vezes não estão comprometidos com qualquer tipo de visão de mundo específica, com qualquer tipo de proposta de mundo. A função deles é simplesmente conhecer. Por isso é absolutamente crucial você conhecer os números básicos, e você está sempre estudando e vendo a população, o crescimento populacional de cada estado, de cada país, ver a questão da expectativa de vida, do IDH, do índice de Gini, do PIB per capita. Essa noção você tem que ter. Toda vez que eu vou entrar em qualquer assunto, do que quer que seja, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada nos números básicos. É sobre um local tal, eu vou olhar o tamanho da população da cidade, espaço territorial, a distribuição geográfica, as questões econômicas. Isso é o básico. Se você não tem isso, você não tem nada, você não tem base para nada. E é por não ter isso que tantas pessoas caem na negação sistemática da realidade. É por não ter uma noção numérica básica que tem gente louca que diz que nega a realidade a ponto de dizer que durante o governo Lula o Brasil foi quebrado, porque a pessoa não tem noção numérica básica, não vê os dados da economia, o índice de redistribuição de renda, o antes e o depois, os números ali. Então, como ela não tem noção de nada, qualquer asneira que se diga que seja palatável para as suas sensibilidades, ela vai acreditar. É por não ter noção de números que ainda tem gente que acha que o governo Bolsonaro é alguma outra coisa que não uma calamidade absoluta. Porque ela não tem noção de tão grave são os índices numéricos que nós temos hoje, os índices de preços, de renda, de crescimento econômico, de decrescimento econômico, de desemprego, porque não tem noção dos números e não faz as devidas comparações. É por não ter noção de números que as pessoas fizeram uma gestão tão confusa da pandemia, com opiniões tão bizarras, tanto no sentido de subestimar, quanto no sentido que está acontecendo agora de superestimar, porque não acompanha os dados numéricos. E quando eu falo nos dados numéricos, tomem cuidado, é sempre você acompanhar aqueles dados numéricos mais confiáveis. E no caso, o único realmente confiável, ou o mais confiável, é o índice de mortes, porque ele tem pouca flexibilidade. Por falar nisso, esse é o dado mais relevante que você tem que levar em questão segurança. Você tem que focar nos números de mortes, porque morte é uma coisa muito menos flexível do que roubo, por exemplo, que dependendo da situação, uma coisa tal pode não ser um roubo, ou pode ser um furto, ou pode ser de cair numa outra classificação. Por exemplo, de repente alguém faz um boletim de ocorrência que foi roubado, ele descobre que na verdade foi o filho dela que pegou lá, e de repente foi até roubado mesmo, mas deixa estar em família. Isso não acontece com o número de mortes. Morreu, não tem outra coisa. A única dúvida que vai pairar, às vezes, no caso de uma pessoa desaparecer, você não saber se ela morreu. Mas fora isso, morreu. Aí vai... Tudo bem, pode ter a dúvida de saber se foi suicídio, se foi homicídio, se foi acidente. Mas morreu. Então você tem que focar, dar especial atenção nesses dados numéricos em si. E claro, os institutos podem ser suspeitos. Mas, via de regra, os institutos de coleta de dados, eles são os menos maculados por autoritarismos, por vieses ideológicos, por manipulações. Porque até as pessoas que pretendem fazer essas manipulações, elas precisam ter esses dados. Qualquer pessoa que precisa maquinar qualquer coisa, mesmo o grande falsário que quer falsificar tudo para ferrar com os outros, ele precisa ter os dados reais. Então, em algum lugar, ele vai buscar esses dados. É por isso que eu recomendo tanto os sites da CIA, do FBI e da NSA nos Estados Unidos, porque apesar de serem os mestres na falsificação e na fraude em todos os estágios, eles precisam coletar os dados corretos para que essas fraudes sejam eficientes. Então sim, há um certo risco de você pegar determinados números ali, mas você, como eu disse, você tem que ter algum grau de confiabilidade, porque se você chega numa situação que você não pode confiar em nada do IBGE, em nada do INPE, em nada do census.gov, em nada de qualquer um desses institutos, então, meu amigo, você não desiste, não tem mais o que você fazer, vai viver sua vida, esquece essas coisas, porque sem você ter alguma base de coleta, não tem jeito. Então, sim, preste atenção nos números, sem você entender o básico dos números. Isso é o básico mesmo, é população, é PIB, é economia, Gini, IDH, é PIB per capita,
crescimento demográfico, decrescimento, índice de mortes, índice de homicídios, essas coisas você tem que ter, tem que estar sempre atento a isso. Quando você vai discutir qualquer assunto, você tem que verificar isso, porque sem ter esta base numérica fundamental, tudo o resto é inútil. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 3 de janeiro de 2022, na noite, né? Obrigado por sua atenção.